Então, cervejeiros, eu estou aqui na cidade de Lages, na propriedade do Alex. O Alex também é o fundador da Aprolúpulo. A gente tem hoje uma associação de produtores de lúpulo, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que o Alex está fazendo aqui de interessante, né? Vocês podem ver que tem diversos experimentos aqui, cada rua dessa é uma variedade diferente, e a gente tem inclusive uma variedade que já é uma uma crioula que já está no Brasil há 30, 40 anos, a gente não sabe direito. E eu queria perguntar para o Alex, né, para ele explicar um pouquinho mais para a gente desse experimento todo e como é que está indo e o que ele pode esperar. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Prazer tê-los aqui conosco aqui. E o Matheus, quero agradecer aqui a ele pela presença, é uma honra tê-lo aqui. Pô, quem diria, o Matheus na minha casa. Eu que agradeço, né? Abrir as portas aqui para a gente poder, né, mostrar o que a gente está fazendo de novo no Brasil, né? E essa onda toda, né, tá sendo muito importante para o Brasil, né? E eu queria que o Alex, né, como um dos caras que está mais puxando esse carro, né, da produção de lúpulo no Brasil, contasse um pouquinho para a gente do que a gente pode esperar aí nos próximos anos. Então, Matheus, aqui assim, a nossa ideia aqui para essa área, inicialmente, eu vou falar um pouco aqui do que nós temos aqui, né? A ideia dessa área foi montar um matrizeiro para que a gente conseguisse fazer análise aí lá das variedades em termos lá de desenvolvimento, crescimento delas, quais queriam melhor se adaptar aqui na nossa região, crescimento de braços laterais, esse tipo de coisa. Então nós temos aqui, hoje aqui nessa parte nós temos aproximadamente umas 20 variedades, tá? Todas são plantas de primeiro ano ainda, são plantas novas. Tivemos aqui um atraso lá no plantio dessas plantas, então elas foram colocadas no solo aí no início desse ano, entre janeiro e fevereiro, né? E o melhor que a gente tem é colocar elas no início da primavera, né? Para que ela passe durante o verão inteiro, que é o período onde mais tem sol, para que ela possa aflorar melhor, né? A fotossíntese vai produzir mais alfa-ácido, né? Vai produzir mais lupulina. A lupulina é aquele pozinho amarelinho que a gente tem no lúpulo, né? E o que contém a lupulina? A lupulina contém as resinas, que são os alfa-ácidos e beta-ácidos, as substâncias de amargor do lúpulo, então, e os óleos essenciais, né? Exato. Então o Alex plantou em fevereiro, cresceu, né? A gente viu que cresceu até no começo do inverno. A gente está aqui começando uma fase fria aqui em Lages, né? Bem fria. Cresceu e a melhor colheita a gente espera para o ano que vem, né? Exato, essa é a ideia. Então assim, a ideia quando nós colocamos as plantas aqui de início de ano, foi assim, pensando lá no estabelecimento da planta como um todo. Então o desenvolvimento dela de raízes, a adaptação dela já ao nosso clima. Então essas plantas nós não tínhamos ideia nem de pensando em colheita, sim lá no desenvolvimento de raízes dela e adaptação ao local. Tanto é que elas deram cones, algumas vocês veem aí que elas estão com cones, elas já estão amarelando, os cones secaram, nós nem nos preocupamos em colher, né? Até porque como são plantas ainda muito novas e elas foram plantadas tardias, então a quantidade de lupulina ainda é baixa, né? Porque o lúpulo é uma planta perene que você consegue tocar a mesma planta aí por 12 a 15 anos comercialmente falando. E então assim, é uma planta ainda totalmente jovem. Para o próximo ano agora, ela já vai entrar no seu ritmo lá de crescimento tido como normal, né? Então agora na época de inverno ela vai ficar em dormência, nós vamos fazer depois ainda uma poda baixa. Estamos agora hoje fazendo a limpeza aqui, estamos tirando elas porque agora vai começar a época de geada, então elas vão secar, então nós já estamos limpando. Vamos fazer uma cobertura morta aí em cima lá dos mulchões e ela vai ficar... A cobertura para não deixar o inverno, que aqui em Lages ele é um pouquinho
intenso, forte, né? Para não deixar com que o broto seque, né? De uma Exatamente. estação para outra. E aí depois, iniciando a primavera, né? A gente vê ela crescendo de novo, né? Exatamente. Então, assim, quando for lá para setembro, outubro, ela vai começar a soltar as suas brotações e aí ela já entra já no seu ritmo normal e aí ela cresce até dezembro, quando ela começa a parte lá de inflorescência. Então, lá para fevereiro aproximadamente, aí já deve ter alguns cones legais aí dessas plantas aqui. Que legal, cara. E conta pra gente dessa variedade A que já, crioula. a crioula que tem no Brasil já. Então, a crioula é uma variedade que ela foi aí descoberta faz uns 3, 4 anos, né? Ali na região do sul, lá do Paraná. É uma região que foi colonizada por poloneses. E aí tem um pessoal que na época também já fazia alguns experimentos com lúpulo e eles acharam essas plantas aí numa determinada propriedade rural, né? E aí, para surpresa deles, eram plantas que tinham um caule assim muito desenvolvido já. E aí, conversando com a família, eles disseram que eram plantas que os bisavós, na época lá da imigração, lá na vinda para o Brasil, trouxeram essas plantas com o intuito lá de fazer cerveja, né? E que já era um hábito lá para as famílias naquela época, né? E aí a planta foi se acostumando, foi se desenvolvendo, se adaptou totalmente às nossas condições climáticas aqui no país, né? E o que a gente percebeu, a gente foi até a Brasiliense agora, né? Exato. A gente percebeu que ela é mais resistente a pragas do que a maioria. Né? O que o Alex está fazendo aqui é 100% orgânico, né? Exato, tudo orgânico. Então a gente percebeu que ela estava estava com uma saúde melhor e a gente percebeu que a intensidade de aroma também era muito boa, né? Exatamente. Muito interessante ela. Então esperem aí na próxima temporada para poder experimentar Conhecer a Brasiliense, que essa variedade. É uma variedade aí que ainda assim, comercialmente falando, ainda o pessoal ainda não conhece, né? Mas é uma variedade que agora nós que estamos começando a trabalhar com o plantio de lúpulo, ela vai ser bem interessante de se trabalhar, com certeza. Ela tem uma rusticidade, você observa que ela em relação às demais, ela é mais rústica, ela é mais resistente à questão lá de pragas e doenças. Então, assim, por exemplo, tivemos alguns casos aqui de pragas e doenças que lá na Brasiliense nós não tivemos. Você observa também que a parte aromática dela também ela é mais intensa. Então, assim, é uma variedade que com certeza futuramente vai ser bem interessante. Né? Promete, sem dúvida. E então, como eu falei para vocês, a gente já tem a primeira associação de produtores de lúpulo no Brasil. Exato. Né? Tamanha importância que isso está tendo no mercado brasileiro, né? E eu queria agora que o Alex falasse da associação, né? E da expectativa, o que a gente pode esperar daqui para frente no mercado brasileiro. Então, em maio do ano passado, nós tivemos a assembleia lá de constituição lá da APROLÚPULO, né, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Lúpulo, e fizemos o chamamento público, né? E para nossa surpresa, lá no dia lá da assembleia, tivemos 80 participantes da assembleia. Isso foi em fevereiro, né? Foi em maio. Maio. Em maio. E aí tivemos 50 associados fundadores nesse dia. Hoje, passados um ano aí, nós estamos com 97 associados, quase dobrou o número lá de associados. E eu sou um, acabei de me associar essa semana. Exatamente. Tem que apoiar, galera, a gente tem que apoiar porque é uma coisa que no Brasil a gente vai ver ainda muito acontecer. Exatamente, essa é a ideia. Estamos trabalhando para isso. Então, hoje nós somos 97 associados aí, divididos entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Rio, Distrito Federal, Rio Grande do Norte também. Tem gente plantando lúpulo lá perto lá de Natal e está indo muito bem, bem interessante. As experiências também em Brasília também, do Pablo também, que é outro associado, também estão indo muito bem.
E a ideia lá da associação é essa, é trabalhar com esse fomento da cadeia produtiva do lúpulo. Então nós temos assim, quando surgiu a ideia de criar a associação, a ideia foi exatamente lá de organizar esse início dessa cadeia produtiva, né? Somar esforços conjuntos lá de todo mundo trabalhando lá no único, com o mesmo foco, né? Com o mesmo objetivo, para começar esse trabalho lá de criação dessa cultura no país, porque hoje praticamente 100% do lúpulo é importado. Vem de fora, né? Vem de fora. A importância de ter uma associação dessa no Brasil é justamente porque a gente brasileiro, a gente está começando agora, né? Exato. Falta ainda conhecimento, falta informação, falta equipamento, falta muito equipamento pra gente, né? A gente não tem peletizadora, né? Extrusador, enfim, a gente não tem muita coisa ainda. Então, a gente se unir para poder trocar informação, né? E para poder melhorar esse mercado todo, né? É Exato. bom para todo mundo. E aproveita e faz o convite para todo mundo do congresso, primeiro congresso brasileiro sobre lúpulo, né? Exatamente. Agora em junho, nos dias 20 e 21 de junho, em Vitória, lá no Espírito Santo, dentro do Encontro Nacional das Acervas, a Aprolúpulo recebeu o convite em participar desse evento e justamente organizar 2 dias sobre o cultivo de lúpulo no país. Então nós vamos ter 2 palestras com o Felipe Francisco, que hoje é uma lá das referências que temos aqui no país no cultivo de lúpulo, né, que já vem trabalhando com o cultivo de lúpulo aí faz alguns anos aqui. E também vamos ter a palestra do Hernán Testa, que é lá da Argentina, lá dos lúpulos lá da Patagônia. É um cara que manja muito sobre lúpulo, viaja o mundo inteiro. Então, assim, com certeza ele tem muito know-how aí que vai ser passado para nós aí através nesse congresso em forma de conhecimento. Então, vale a pena. Fica o convite aí a todos a participarem lá do Congresso de Lúpulo Nacional. Estarei lá, te encontro lá. Convite feito. Muito obrigado, Alex, aí por abrir a propriedade para a gente contar um pouquinho mais dessa história, né? Exato. Agradeço muito, gente. É um prazer, que é isso. O prazer é meu. Fique à vontade. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço, galera. Valeu.